Houve um momento na história simples do Evangelho que muitas vezes passa despercebido, talvez por parecer pequeno demais, diante de tantos milagres. Tá no relato da visitação, quando a Virgem Maria, ainda jovem, caminha apressadamente pelas montanhas para visitar sua prima Isabel. Não há multidões, não há sinais grandiosos. Há apenas uma casa comum, uma mulher grávida, e outra que chega em silêncio. E, no entanto, quando Maria atravessa aquela porta, algo invisível acontece. A criança no ventre de Isabel estremece. O coração daquela casa se enche de alegria. Isabel, movida pelo Espírito Santo, reconhece uma presença que não se vê, mas que transforma tudo. Maria não fez nada exteriormente extraordinário. Ela entrou, e isso bastou. Esse detalhe diz muito mais sobre a vida espiritual do que parece à primeira vista. Porque, se formos honestos, muitas casas hoje estão cheias de coisas, mas vazias de presença. Há móveis, a televisão ligada, há conversas apressadas, mas falta paz. Falta aquela sensação de que Deus realmente habita ali. E talvez você que está ouvindo saiba exatamente do que estou falando. Há dias em que a casa parece pesada, em que os conflitos surgem sem motivo claro, em que o cansaço não é só físico, mas espiritual. E então surge uma pergunta que poucos fazem com profundidade. Quem entra, de fato, na minha casa, todos os dias? Não apenas as pessoas, mas as influências, as palavras, os pensamentos e, principalmente, será que Maria tem sido convidada a entrar? A tradição da Igreja sempre viu Maria como aquela que não apenas visita, mas transforma o ambiente onde chega. Não porque ela substitui Deus, mas porque leva a Deus consigo. Onde Maria entra, Cristo já está presente. Onde ela é acolhida, o coração começa a se reorganizar, mesmo que lentamente. Mas existe algo muito concreto nisso. Maria não força a entrada. Ela não invade. Ela espera ser convidada. E é aqui que a vida espiritual deixa de ser algo abstrato e se torna profundamente pessoal. Porque abrir a porta da casa para Maria não é um gesto simbólico apenas. É uma decisão interior que precisa se traduzir em algo real, em um gesto, em uma oração, em um espaço dado a ela dentro da rotina. E talvez seja por isso que tantas pessoas rezam, mas não experimentam mudança dentro de casa. Porque rezam de forma dispersa, ocasional, sem esse gesto consciente de acolhimento, como alguém que fala com um visitante pela janela, mas nunca abre a porta. Se essa reflexão toca algo dentro de você, vale a pena permanecer aqui e acompanhar este canal. Porque toda semana nós caminhamos juntos por essas verdades simples, mas que têm o poder de transformar o cotidiano. E talvez alguém que você conhece esteja precisando ouvir exatamente isso hoje, porque existe um modo muito concreto, guardado com carinho na tradição espiritual da Igreja, especialmente vivido por almas profundas como Padre Pio, de convidar Maria a entrar na sua casa de forma real, e isso muda completamente o que acontece dentro dela a partir desse momento. Padre Pio tinha uma relação muito concreta com a presença de Nossa Senhora. Para ele, Maria não era uma ideia distante, mas uma presença viva, atuante, alguém que realmente entra, permanece e cuida. Em várias cartas espirituais ele insistia em algo simples, mas profundo. A casa onde Maria é diariamente invocada com fé torna-se um lugar guardado. Não porque deixa de ter problemas, mas porque passa a ter uma ordem espiritual diferente. Existe uma prática antiga, pouco falada hoje com a devida profundidade, mas muito viva na tradição: a consagração cotidiana da Casa Virgem Maria durante o mês de maio. Não como um ritual mecânico, mas como um gesto consciente de abertura. E aqui está o ponto que muitos não percebem. Não é a fórmula que abre a porta. É a disposição interior que se traduz em palavras simples, repetidas com fidelidade. Padre Pio orientava muitos de seus filhos espirituais a começarem o dia com um pequeno ato de entrega a Nossa Senhora dentro de casa, especialmente diante de uma imagem, mesmo que simples. E há um detalhe histórico que poucos conhecem. Durante os anos mais intensos da Segunda Guerra Mundial, em regiões da Itália onde havia grande medo e instabilidade, famílias inteiras retomaram esse costume de reunir-se diariamente diante de uma imagem de Maria para rezar e consagrar o lar. Muitos relatos preservados por comunidades locais mostram que essas casas se tornaram verdadeiros refúgios de paz, mesmo em meio ao caos exterior. Não porque estavam isoladas do sofrimento, mas porque algo dentro delas permanecia firme. A prática é mais simples do que parece, mas exige constância. Escolher um pequeno espaço da casa, pode ser uma mesa, um canto do quarto, uma estante, colocar ali uma imagem de Nossa Senhora, não como decoração, mas como sinal de presença. E todos os dias de maio, parar por alguns minutos, de preferência no mesmo horário, e dizer:
com consciência, palavras que expressem um convite real. Não se trata de repetir por repetir. Trata-se de dizer, mesmo com cansaço, mesmo com distração: minha mãe, entra na minha casa, permanece aqui. Ordena aquilo que eu não consigo ordenar. Toca aquilo que está desajustado. Fica onde eu não sei ficar. Esse tipo de oração, feita com simplicidade e fidelidade, vai criando algo invisível, mas real. Aos poucos, o ambiente muda. As reações mudam. Certas tensões perdem força, não de forma mágica, mas porque a presença de Maria vai, como na casa de Isabel, reorganizando o interior das pessoas. E há um ponto importante que Padre Pio repetia com firmeza: a perseverança. Muitas pessoas começam com fervor e param quando não sentem nada. Mas a vida espiritual não se mede pelo que se sente no início. Maria entra muitas vezes no silêncio e permanece trabalhando onde ninguém vê. Por isso, mais do que uma oração bonita, o que abre a porta da casa é a decisão de dar a ela um lugar fixo na rotina. É dizer todos os dias: aqui, neste lar, você é bem-vinda. E repetir isso até que não seja mais apenas uma frase, mas uma realidade vivida. E quando essa presença começa a se estabelecer, algo dentro do coração também muda, porque a casa exterior reflete a casa interior. E é nesse lugar mais profundo, onde muitas vezes há medo, cansaço e coisas não resolvidas, que essa presença precisa ser acolhida de verdade. E esse é o momento em que tudo o que foi compreendido até aqui precisa descer do pensamento para a oração. E talvez agora seja o momento mais importante de tudo isso, porque não basta compreender. É preciso abrir a porta de verdade. E você pode fazer isso agora, comigo, de forma simples, como quem convida alguém muito querido a entrar. Minha Mãe Santíssima, Virgem Maria, eu me coloco agora diante de ti, com a minha casa e com meu coração. Tu conheces este lar melhor do que eu, sabes das preocupações que habitam aqui, das palavras que foram ditas e feriram, dos silêncios que pesam, das noites difíceis e das inquietações que ninguém vê. Eu reconheço, Mãe, que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, que deixei a pressa tomar conta, que não abri espaço para a tua presença como deveria. Talvez eu tenha rezado sem constância. Talvez tenha esquecido de consagrar o que vivo todos os dias. Mas hoje eu quero fazer diferente. Entra, Mãe. Entra na minha casa. Passa pela porta da frente e permanece em cada cômodo. Fica na sala, onde acontecem as conversas. Fica nos quartos, onde descansamos e também onde choramos. Fica na cozinha, onde partilhamos o pão e, tantas vezes também, as preocupações. Não deixes nenhum espaço sem a tua presença. Ordena, Mãe, aquilo que está desajustado. Toca os corações que estão endurecidos. Leva paz onde há tensão. Leva silêncio onde há confusão. Leva luz onde há medo. E se houver algo escondido, alguma dor antiga, alguma inquietação que ainda não foi entregue, eu te peço, alcança isso com a tua ternura. Intercede por mim junto a teu filho, assim como fizeste na casa de Isabel. Faz também aqui. Que a presença de Jesus cresça dentro deste lar, mesmo que eu ainda não veja. Que a graça comece a agir no que está travado, no que parece sem solução. Padre Pio, que viveste tão unido à Mãe de Deus, intercede por mim neste momento. Ensina-me a ser fiel, mesmo quando eu não senti nada. Dá-me perseverança para repetir esse gesto todos os dias, até que minha casa se torne verdadeiramente um lugar de oração e de paz. E Mãe, eu entrego a Ti aquilo que mais me preocupa hoje, aquilo que mais pesa dentro de mim, aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Recebe, guarda e apresenta tudo isso a Deus. Eu confio. Mesmo sem entender tudo, eu confio. Permanece aqui, Mãe, não como uma visita passageira, mas como presença constante. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre esta casa, sobre todos os que vivem nela, e permaneça para sempre. Amém.